Olá, seja muito bem-vindo ao blog e ao canal do Professor Mulete. Na aula de hoje é leitura do paquímetro com resolução 0,5 mm. Como vamos fazer essa leitura? Esse é o paquímetro com resolução de 0,5 mm. Em aulas anteriores eu apresentei as partes do paquímetro para vocês. Na aula de hoje vamos nos atentar às duas partes mais importantes, que seriam a escala graduada aqui do paquímetro em milímetros e o nônio. E como a resolução do paquímetro é definida. Como encontrar essas dimensões, como exemplo de 2,6 milímetros, ou 2,60, como você pode escolher como você vai falar. O nônio seria esta parte do paquímetro. E o nônio divide 1 milímetro, ou seja, a menor parte dessa escala graduada em milímetros, né? Ele divide em 20 partes. Se você contar aqui, teremos 20 partes no nônio. Ele acaba dividindo 1 milímetro em 20 partes, é o que eu coloco aqui na observação. 1 milímetro dividido em 20 partes do nônio, né? Que são essas 20 partes apresentadas no nônio. Você tem uma resolução de 0,05 milímetros, ou 5 centésimos de milímetro. No paquímetro em milímetros, tenho aqui uma escala graduada igual à sua régua escolar, aquela régua que você utiliza aí na escola. Então, essa escala é dividida em 1 milímetro em sua menor parte. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 nesse tracinho maior, 6, 7, 8, 9, 10 e assim vai, 15, 20, 25, 30 milímetros. Então 1 milímetro, a partezinha menor aqui, ó, entre 0 e esse primeiro tracinho aqui, você divide isso em 20 partes, ou qualquer uma dessas outras partes de 1 milímetro que você encontra aqui. Então o nônio serve para isso, ele acaba permitindo que 1 milímetro, que é a precisão dessa escala graduada, né, ele se torne ainda mais precisa, né? Porque você tem uma divisão agora de 1 milímetro por 20 partes. Então, o paquímetro, com o auxílio do nônio, tem uma precisão agora de 5 centésimos de milímetro. A resolução do instrumento, então, é de 5 centésimos de milímetro. Ou seja, a precisão que pode se medir com o instrumento é de valores de 5 em 5 centésimos. Você pode ter 2,60, 2,55, 2,50, 2,70, 3,10, 3,15, mas jamais 3,12, dá mais 2,17, porque a menor medida que você compreende fica entre 5 e 5 centésimos de milímetro. Agora vamos para a parte prática. Como visto na introdução da videoaula, esse é o paquímetro de 0,5. Esse paquímetro em milímetros, né, ele tem essa movimentação, essa parte móvel do paquímetro, onde fica o nônio, né, você tem essa condição de você fazer esta movimentação aqui no sentido longitudinal do paquímetro para que você possa fazer as suas medições. Verifique, né, que aqui embaixo, né, tem as medições já são definidas, né, em função aqui do deslocamento do paquímetro. A gente tem que imaginar o seguinte, vou até desativar aqui a visualização da medição, que o paquímetro tem esse deslocamento, né, e quando ele está fechado, né, literalmente sem nenhuma abertura para a medição, né, que seria um deslocamento aqui do nônio, né, da parte móvel do paquímetro, o zero do nônio, que é essa parte de baixo, deixa eu deslocar aqui, ele está com o zero da escala graduada em milímetros. Então, quem que determina a medida é a partir do momento que você desloca. Quando você desloca, né, este zero do nônio determina o quanto em milímetros, ou uma parte do milímetro, como está acontecendo aqui, que vai ser aferido como medição. Então você tem aqui, ó, o zero, é ele que determina do lado esquerdo, né, a ele, a quantidade de dimensão que você acaba de deslocar. Por segundo, né, você tem que observar qual desses itens, desses tracinhos aqui, que coincide com algum traço da parte de cima aqui do nônio, né, da escala graduada. Então, do nônio em relação à escala graduada. Como temos aqui um paquímetro, ele é didático, né, o correto é ampliar essa visualização. Então, se você observar aqui, o zero não ultrapassou 1 milímetro, então ele está menos do que 1 milímetro, então ele vai dar um valor de 0, alguma coisa em milímetros, e não vai dar 1 milímetro inteiro. Observe aqui o tracinho do número 7 do nônio, e esse segundo traço depois do 7 aqui, que eles estão praticamente coincidindo com a linha de cima. Então vamos ampliar essa visualização para ver se é o 7 ou o traço depois do 7. Então você tem aqui a visualização, ó, que é esse tracinho aqui, tá? 65, tá bom? Como a divisão é de 5 em 5, né? Então deu 65.
Eu havia falado para vocês prestarem atenção no tracinho do 7, que seria 70 ou do 75, mas quando faz a ampliação, por ser um paquímetro didático, ele acaba apresentando aqui uma visualização mais apurada e você consegue descobrir. Então você tem aqui 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Ou seja, se você procurar aqui a dimensão, agora eu vou deixar a visualização da medição, né? Você vai ter 0,65, ou seja, você não tem 1 milímetro inteiro. Vamos novamente pegar uma dimensão diferente, aleatória aqui. Então você observa sempre o seguinte, ó, você tem o zero aqui, não tem? O zero determina o lado esquerdo dele, né? Determina a quantidade de medição. Então essa linha coincide com alguém, tá vendo? Ó? Então deu mais do que 50. Então esse tracinho do zero passou dos 50. Você não observa aqui em um primeiro momento, observa sempre o zero. Toda vez que você vai fazer uma medição, você vê sempre o zero primeiro, para depois analisar o que vai coincidir desse lado. Então aqui ó, deu 50 e alguma coisa. Então você pode anotar no seu papel aí que deu 50 mais alguma coisa. Esse alguma coisa seria aqui, ó. Pode ser o 4, pode ser o 45, pode ser o 50, mas é mais provável que seja o 40 ou o 45. Então vamos ampliar. Então você tem 40, 45, observe as outras linhas, não há coincidência. O que aconteceu aqui? Acontece que a sua medição ela é de 5 em 5. Se você observar aqui, você pode falar que é 40 ou 45, ou até 35, da forma que está posicionado o seu paquímetro. Se aconteceu em algum momento alguma medição assim, você tem aquela amplitude do seu paquímetro, ele tem 5 centésimos para mais ou para menos, e é o que acontece aqui. Você tem 1/10 de tolerância. Então, no seu caso aqui, ó, se você ajustar um pouquinho o paquímetro, vai ficar com 35. Se você ajustar um pouquinho para cá, ó, deixa eu ajustar mais um pouquinho, ele vai ficar com 35, e dependendo da posição, ó, fica com 45. Se você deslocar mais um pouquinho, ó, fica com 50, tá? Então essa coincidência, esse alinhamento do traço do nônio com a escala graduada garante aquela dimensão que você quer medir. Deixa eu voltar lá. Aqui deu 50,5. Vamos ampliar? Então 50, que já existia, está aqui, ó, 50, o zero está aqui, 0,5. Então se você visualizar aqui, ó, 50,5. Vamos deslocar o paquímetro aqui. E aqui, ó, você vai observar, o zero está onde agora? Passou do 30, passou do 1 e passou do 2. Então tem 32 e alguma coisa. 32 e 20. Vamos deixar a visualização aqui mais ampliada. 31, 32 e o tracinho coincidiu com 2. Ó, 32 e 20. Vamos retirar essa visualização da medição. Ou deslocar o paquímetro mais ou menos aqui. Aqui, ó, deu 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tá vendo? O zero passou do 5. 25 e alguma coisa. Pode ser 25 e 15. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ampliação. Então, 25 e 15. Tá vendo? 5, 10, 15. Então, o traço do zero coincidindo com 5 milímetros depois do 20. Então, 25 e mais esse pedacinho aqui, ó. Essa partezinha dá 5, 10, 15. Vamos aferir aqui. 25 e 15. Vamos pegar mais uma dimensão aqui. Agora vamos pegar aqui 40 e alguma coisa. Ou seja, você vai visualizar onde está o zero. Passou de 1, 2, 3, 4. É o 44. Passou do 45? Não passou. Ó, ficou aqui no meio. Então você tem aqui, ó, 41, 42, 43, 44 e alguma coisa. Se você observar aqui no nônio, ó, pode ser o 55, o 60 ou o 65. Ou até o 70, porque isso é um paquímetro didático, fica complicado para você conseguir visualizar efetivamente. Mas vamos ampliar. Então você tem 44 e 60. Tá bom? Agora ficou bem fácil você visualizar. Vamos observar a medida aqui. Então habilito, ó, 44 e 60. Vamos ver mais uma dimensão maior. Então você tem aqui, ó. Aqui você observa o zero, sempre o zero. Passou do 80? Passou. Passou do 81, passou do 82 e do 83. Não passou, ele passou do 81 e 82. Não chegou no 83, então ele tem menos que 83. Tem 82 e alguma dimensão. Daí você vai no nônio e descobre qual dimensão pode ser. Nesse caso aqui, aparentemente é 90 ou 95. Vamos observar na ampliação. Então você tem 82 e 90. Olha a linha, o traço do 9, né? Ele está exatamente alinhado com alguma linha da escala graduada. Então ele se alinhou com essa linha aqui
da escala graduada. Então você tem 82 e 90. Vamos observar aqui, 82 e 90. E você vem treinando aí com o seu paquímetro, né? Você vai observar aqui, ó, essa dimensão agora. Você tem aqui, ó, o 0, ele passou do 20, passou do 21, passou do 22, passou do 23 e também do 24, mas não passa do 25. Então você vai ter que observar que ele tem 24 e mais alguma parte. Então o 0 está aqui, você observa o nônio. Qual que coincide? Pode ser o 2. Vamos observar aqui na ampliação. Então, ó, 24 e 2 não pode, mas o 3 sim. Porque quando você amplia, você consegue enxergar melhor essa ampliação aqui no software que eu estou utilizando, nesse aplicativo. Então 24 e 30. Vamos dar uma olhada aqui na medição. 24 e 30. Vou fazer por último aqui, para a gente fechar a aula, né? Mais uma mediçãozinha aqui. Você tem o 0, né? Sempre observa o 0. Em relação a 1, ele passou de 1. Então ele tem 1 milímetro e o 2 não passou. Então tem mais do que 1, menos do que 2. Então você observa o nônio. Se você observar aqui, você vai ver que o 75 pode, né? Vamos observar aqui se o 75 dá certo. Vamos ampliar. Então, está dando certinho aqui, 1,75. Não precisei nem ampliar. Esse aqui está bem visível que o 75 está sendo aqui a coincidência do nônio em relação à escala graduada. Agora vamos pegar uma medição aqui. O 0 está onde? Passou de 11, 12, 13. Então 13 milímetros e alguma coisa. E a observação que você sempre faz é esse alinhamento da linha. Pode ser o 7, pode ser. Aqui pelo jeito é o 7 ou é o 8. Vamos dar uma olhadinha na ampliação. Então, ó, 11, 12, 13. Você tem 13 e alguma coisa. E esse 13, 13,70. Observe que essa linha é exatamente a linha do nônio alinhada com a coincidência de uma linha aqui da escala graduada. Então tem que dar 13,70. Vamos observar? 13,70. Bom, pessoal, esse é o objetivo da aula de hoje. Você observar essa condição de o 0 aqui do nônio determinar os valores inteiros da medição, ou os números exatamente antes da vírgula. Ou numa condição, a única condição que você vai ter 0 alguma coisa, que seria 0,9, 0,7, é quando você não tiver 1 milímetro inteiro, ou seja, o 0 não passar de 1 milímetro. Mas passou de 1 milímetro, todas as medições você tem que observar aonde o 0 do nônio, né, dessa parte móvel do paquímetro, aonde ele parou. Que nesse caso ele parou em 45. 45 e alguma coisa. Daí depois você observa aqui no nônio qual linha vai coincidir com alguma linha desta escala graduada. Então, a linha do nônio coincide, né, e fica alinhada, exatamente alinhada com a escala graduada. Nesse caso aqui, deu 45 e 20. Vamos ver se é 45 e 20, 25 ou 30 na ampliação. Então, 45 e 20, quando você observa aqui. Ok? Agora, pessoal, procurem acessar o blog do Professor Bulete. Selecionei alguns sites que oferecem aplicativos para que o aluno possa treinar as dimensões dos paquímetros, né? Não só em milímetro, mas também em polegada. E a bibliografia básica do nosso curso, né, seria a apostila de metodologia do Telecurso 2000 do Senai e o site www.stefanelli.end.br, que gentilmente disponibiliza os aplicativos de paquímetro, de micrômetro, para que os professores e alunos possam aprender a arte da medição com instrumentos de medição na disciplina de metrologia. Pessoal, um forte abraço e até a próxima!